Apoiantes do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva protestaram esta quinta-feira em São Paulo contra o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e a favor da tributação dos super-ricos. Lula promete impor tarifas retaliatórias aos Estados Unidos se Trump cumprir a promessa de aumentar os direitos aduaneiros para 50%. Trump anunciou este aumento em solidariedade com Jair Bolsonaro, o antecessor de Lula, que está a ser julgado por conspiração para se manter no poder após a derrota eleitoral de 2022. Donald Trump escreveu uma carta a Lula da Silva onde disse que iria impor tarifas de 50% sobre as importações brasileiras, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. No início da carta, Trump mostrou ainda respeito profundo pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e disse que o seu julgamento é uma caça às bruxas que devia terminar imediatamente. Se falou em golpe é uma coisa abominável. Em resposta ao presidente norte-americano, Lula da Silva respondeu que o Brasil é um país soberano com instituições independentes e disse ainda que as tarifas de 50% acionariam a lei de reciprocidade económica do Brasil, potencialmente suspendendo acordos comerciais de investimento e de propriedade intelectual com os Estados Unidos da América. Lula também observou que os Estados Unidos mantiveram um superávit comercial de mais de 410 mil milhões de dólares com o Brasil nos últimos 15 anos. Jair Bolsonaro ainda não reagiu ao anúncio de Trump, mas já disse anteriormente que está a ser vítima de perseguição política. Together with international efforts to boost both private and public investment in Ukraine's reconstruction, Russia's latest wave of unprecedented attacks against Ukraine has dominated discussions here at the fourth edition of Ukraine's recovery conference that is taking place here in Rome. In June alone, Russia launched around 5,500 drones against Ukraine, a record number. Now, on the first day of the conference, Ukrainian President Zelensky, speaking to journalists, said that as Russia wants to continue the war, unity among countries is the only way to stop the fighting. He also said that it's important to have guarantees in the next round of negotiations and not just words. And he stressed the importance of reaching an agreement among Western partners on the need to increase drone production. Now, we know that a few days ago, US President Donald Trump said that he will send more weapons to Ukraine after early reports had suggested that the US was going to halt some shipments. Zelensky confirmed in the press conference that he had discussed the Patriot missile system with US President Donald Trump, something that Ukraine sees as crucial to defend itself against Russian attacks. Now, on the first day of the conference, according to official figures, around 8,300 people took part in the event, which is going to continue on Friday, which is the second and last day of the conference. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Os líderes europeus abriram a Conferência Anual sobre a Recuperação da Ucrânia esta quinta-feira em Itália, anunciando um novo fundo de ações e parcerias público-privadas numa tentativa de investir na reconstrução do país. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deram início aos trabalhos em Roma com o anúncio de acordos individuais de garantias e subvenções para desbloquear mais de 10 mil milhões de euros em investimentos. The two-day conference, which begins today in Rome, which has been organized both by Italy and Ukraine, is the fourth Ukraine's recovery conference. The aim of the summit is to continue the global push for investment to support Ukraine's reconstruction 3 years since Russia's full-scale war of aggression began. The conference includes a series of high-level political events and panel discussions on how business, policy, international cooperation can contribute
contribute to a sustainable recovery. According to the World Bank, the recovery and reconstruction will cost $524 billion over the next 10 years. Around 3,500 people are taking part in the event. A significant number of world leaders are also attending, including, besides Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, Ukrainian President Zelensky, EU Commission President von der Leyen, German Chancellor Merz. The US is represented by its convoy for Russia and Ukraine, Kellogg. Now, more than 2,000 companies are also joining the conference, including representatives from civil society. Now, the timing of the conference is extremely crucial as the fighting continues in Ukraine and the diplomatic efforts to end the conflict remained stalled. And Ukraine faces the dual challenge of rebuilding its infrastructure while implementing reforms aligned with EU values on its path toward European Union accession. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. O dia 11 de julho foi estabelecido como o Dia da Memória das Vítimas do Massacre de Volhynia, um tema que continua a assombrar as relações entre a Polónia e a Ucrânia e a causar controvérsia. O lado polaco considera o massacre um genocídio, enquanto a maioria dos ucranianos discorda de tal classificação. O vice-presidente do Instituto de Memória Nacional Polaco disse à Euronews que o massacre em Volhynia nunca prescreverá. Miejsc, które wskazujemy w tych 26 wnioskach, jest ponad 80 i z całą pewnością oczekujemy od strony ukraińskiej zgód po prostu na to, aby Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z agendami państwa polskiego mógł podjąć poszukiwania, a potem ekshumację szczątków naszych rodaków spoczywających w dołach śmierci. Estima-se que entre 100 e 134 mil polacos tenham sido mortos na limpeza étnica feita pelos nacionalistas ucranianos durante a Segunda Guerra Mundial. Instytut Pamięci Narodowej apeluje do rodzin krewnych, aby zgłaszali się i ten materiał genetyczny oddawali. Jest bardzo duże zainteresowanie. Widać, że ten temat w dalszym ciągu jest żywo interesujący dla Polaków. No entanto, nem todas as famílias estão à espera das exumações e algumas opõem-se a elas. Ja się zdecydowanie nie identyfikuję z tą grupą, która się domaga ekshumacji. Uważam, że wyruszanie tam z ekipą, która rozpruwa tę ziemię po to, żeby szukać kości ludzi zmarłych 80 lat temu, to jest zdecydowanie nie w porządku. Há 26 pedidos pendentes do Instituto de Memória Nacional e 3 da Ucrânia para obter as aprovações para os trabalhos de exploração ou exumação. Ursula von der Leyen esteve reunida com líderes mediterrâneos em Roma, tendo sido acordado o envio para a Líbia de uma nova delegação do bloco para fazer face à atual crise migratória. A reunião, que contou com os primeiros ministros da Grécia, Itália e Malta, realizou-se à margem da Conferência de Recuperação da Ucrânia. Os líderes concordaram em intensificar os esforços para combater o aumento do número de embarcações de migrantes que chegam às costas europeias, em grande parte provenientes da Líbia. A última delegação da Comissão Europeia foi expulsa do país na terça-feira. Esta nova missão será acompanhada pelos ministros competentes dos referidos Estados europeus. A Grécia indica que tem vindo a interceptar a uma base diária embarcações que transportam centenas de migrantes, todos eles originários da Líbia. E introduziu, por isso, medidas de emergência para conter o fluxo migratório. Já um porta-voz da Comissão Europeia assegurou que Bruxelas está empenhada em ajudar os Estados-membros a enfrentar a crise e que oferecerá todo o apoio necessário para combater o que considerou ser uma situação excepcional. O comissário europeu para a migração e 3 ministros do bloco foram expulsos da Líbia na terça-feira devido àquilo que Bruxelas disse ser um erro de protocolo. Após uma reunião com o governo líbio em Trípoli, a delegação europeia deveria encontrar-se em Benghazi com o Marechal Haftar, o homem forte do leste da Líbia. Mas este terá tentado forçar a mão da delegação europeia,
impondo a presença dos seus ministros. It was simply a ruse by Haftar to try to legitimize this government in the civilian face of his military dictatorship. And so when the ruse didn't work, and when the EU ambassador and other diplomats said that they are unable to meet with the government, well, Haftar, as the English say, he threw his toys out of the pram. He PNG'd the European diplomats and essentially sent them back to Europe because he was not able to use them for this political charade that he was trying to pull off. A Líbia está dividida em duas partes. A oeste lidera o governo de unidade nacional reconhecido pela ONU. O leste é controlado pelo Marshal Haftar, chefe do autoproclamado Exército Nacional Líbio. A União Europeia colabora com o país na luta contra a imigração ilegal e as redes de contrabando. Nos últimos anos, as travessias para a Europa a partir do leste da Líbia têm vindo a aumentar. The EU has been collaborating both from the EU and from the member states, especially from Italy, with the Libyan Coast Guard in the west to try to somehow cut down the flows of migration. And the EU has also been supporting the efforts of the Libyans to take back the migrants once they're back on Libyan soil. That, of course, has been controversial because there's been a lot of questions about their human rights, about the treatment that they receive when they're in Libya. No entanto, existem dúvidas sobre a necessidade da União Europeia manter conversações com o Marshal Haftar. We are empowering a Russian proxy who is antagonistic to European interests. And so, once we clear away all of the mess of the current crisis, it becomes quite clear that what Europe really needs in Libya is a stable government and a sovereign government. Em particular, acusa a família Haftar de recorrer à migração como instrumento para obter concessões do bloco. Nos últimos dias, o enorme fluxo de migrantes chegou às ilhas gregas.